Muito bem, pessoal, boa noite. Então, hoje nós vamos continuar nosso estudo sobre as parábolas. Essa vai ser a terceira, né? Nós já vimos a do administrador desonesto e já vimos também a parábola do vizinho inoportuno, né? Aquele que foi bater na porta do vizinho à noite. E hoje, então, nós vamos ver, talvez, uma das parábolas mais famosas. E ela é extremamente conhecida porque ela é das poucas parábolas que aparecem nos 3 evangelhos sinóticos. Ela aparece em Marcos, ela aparece em Lucas e ela aparece em Mateus. Hoje, então, você está vendo aí, nós vamos observar, nós vamos analisar essa parábola a partir do evangelho de Mateus. Então, já vai abrindo sua Bíblia lá, no evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 23, nós vamos dar uma olhada nessa parábola, tentar entender e nos dar, talvez pedir para que Deus esteja nos dando luz para entendermos tudo isso. Então, eu gosto muito dessa parábola, porque eu não sei vocês, mas eu tenho algumas plantinhas lá em casa, e volta e meia eu gosto de trabalhar com elas, e eu fico tão sentido quando alguma delas está morrendo, ou ela não está progredindo e produzindo como deveria. E eu lembro muito do livro de Jonas. No final do livro de Jonas, Jonas estava alegre com uma planta que havia crescido e dava para ele sombra e um pouco de alento do calor. E quando aquela planta é consumida, ele fica muito bravo com Deus. E Deus pergunta assim: Jonas, tu está realmente bravo por causa de uma planta? Aí ele diz: sim, estou bravo. Ele diz: então não deveria eu estar muito mais preocupado com todas as pessoas de Nínive que você estava subestimando, que não sabem diferenciar a mão direita da esquerda? A gente se preocupa com plantas, a gente se preocupa com animais, a gente se preocupa com a situação financeira do mundo, a gente se preocupa com um monte de coisas, e essa parábola vai nos lembrar que nós temos que nos preocupar com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com as pessoas da nossa família, que não sabem diferenciar a mão direita da esquerda, ou seja, que não sabem discernir o certo do errado. Nós, às vezes, nos preocupamos com tantas coisas, fazemos tantos investimentos em tantas coisas, e essa parábola ela vem justamente nos dizer que o mais importante é que pessoas estão indo para o inferno e nós temos a semente daquilo que pode ajudá-las e livrá-las disso. Então essa parábola ela é para mim, ela é para cada um de nós entendermos o que Cristo vai fazer para nós. Muito obrigado, meu amigo. Um contexto, então, a parábola, ela é narrada no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e nós temos que lembrar, então, o contexto dela está um pouquinho antes, no capítulo 12, é o momento do ministério de Jesus, dentro do Evangelho de Mateus, em que Jesus está com uma oposição crescente ao seu ministério. Os judeus, os religiosos, eles estão resistindo ao ministério de Jesus, à oferta do Evangelho, ao Messias encarnado. Então essa parábola colocada aqui por Mateus, nesse momento, ela tem um objetivo bastante interessante. Quem que está ouvindo essa parábola? Lembra que as outras parábolas também, a gente começou a perceber quem estava ouvindo. Quem está ouvindo essa parábola do semeador? É uma audiência mista. É tanto discípulos de Jesus, quanto opositores religiosos, quanto um bando de curiosos que está ali escutando o que Jesus está dizendo. E é legal porque a mensagem é para todo mundo. E é legal que cada uma dessas pessoas vai se identificar nessa parábola. Então, nós vamos agora analisar a parábola do semeador. Então, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 13, nós vamos até o versículo 26, tá bom? Do 1, né? Do 1 ao 23, desculpem. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo:
O semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, arranca o que foi semeado do seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu no terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Quanto à semente que caiu na boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. O legal é que as outras duas parábolas a gente teve que mais ou menos trabalhar com elas, né? Essa ela já vem com a explicação pronta. Essa é a parte boa. Jesus mesmo já está dizendo, ó, é isso e é isso. Olha que legal. Então essa parábola, ela tem um contexto bastante interessante. Então a estrutura dessa parábola, conforme Mateus analisou, é o seguinte: a narração da parábola, a explicação do propósito do ensino por parábolas e depois a interpretação da parábola. Essa é a parte boa. Então vamos analisar um pouquinho cada uma dessas partes. O versículo 3, que é onde realmente vai começar a parábola, Jesus fala que um semeador saiu a semear. É interessante que não tem nenhum tipo de identificação sobre quem é o semeador. O semeador ele tem uma coisa importante: a semente. Essa é a parte importante. Então nós temos que tratar a semente como a parte principal dessa parábola, porque a semente é a mensagem do evangelho, obviamente nós sabemos isso. E por que o semeador não está identificado aqui? Porque semeador é qualquer um. É qualquer um que tem a semente. Ele é um semeador em potencial. Deus é o cara que entregou a semente. Quem vai semear? Quem tem a semente. Então nós somos semeadores em potencial. Então nós podemos olhar a cada um de nós aqui, talvez, como semeadores. O versículo 3, então, ela diz que qualquer um que seja comissionado por Deus para semear, vai semear. E a semente é o que importa. A semente ela é um convite de Deus. A semente é o convite de Deus para desfrutarmos e participarmos do seu reino, para recebermos o perdão dos nossos pecados, a nossa salvação
e, ao mesmo tempo, uma nova vida com um novo foco. A semente tem a força e a capacidade de transformar a vida. O semeador, pouco importa. Se você lembrar um pouquinho e quiser abrir a tua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 a 9, Paulo vai nos dar essa dica. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 a 9. Olha o que Paulo fala aqui. Eu plantei, Apolo regou, Deus é que fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Então aqui nós podemos entender que não importa quem é o semeador, o que importa é a semente, e o que importa é que a semente precisa ser semeada. Então vamos agora para o versículo 4 e o versículo 9. Os dois fazem referência. Porque aí começa a explicação a respeito do terreno aonde a semente vai ser colocada. E o primeiro terreno, então, é a semente que cai à beira do caminho. Quantos de vocês aqui, quando vai para Gramado, Nova Petrópolis, vai tomar um lanche ali no Café Galópolis, ou lá embaixo na Vila Cristina, ou se você prefere descer a BR-116 para pegar por Feliz e ir em direção a São Vedelino e pegar a estrada até Porto Alegre, região metropolitana, você sabe que quando a gente chega ali em Galópolis, a gente passa na frente de um moinho, né? Você já parou para analisar quantas pombas tem ali cercando aqueles caminhões que estão descarregando o trigo que vai virar a farinha de muitos pães que são feitos em vários lugares do mundo? Quando eu olho aquilo ali, eu automaticamente lembro dessa parábola. É um monte de passarinho disputando o que não vai para dentro do moinho, ali na beira da estrada, que não tem como receber semente nenhuma. Ela fica exposta, ela não tem como ser colocada na terra. Então ela é um alvo fácil para todas as aves que querem encher o seu papo com essas sementes. Então o terreno à beira do caminho é o lugar onde a semente não penetra. As aves vêm e comem. O que Jesus diz que são? Jesus diz que são corações insensíveis, que a palavra entra, mas não é compreendida, ela fica ali, ele não a recebe. É aquela pessoa que o coração é tão duro que a mensagem do evangelho nunca entra. E Jesus diz que a representação dessas aves é exatamente Satanás que vem e recolhe essa semente, leva embora aquilo que poderia, talvez, quem sabe, dar algum tipo de fruto. Satanás vem e remove essa semente. Sem oração, sem a obra do Espírito Santo, não há verdadeira conversão. É isso que significa essa semente que ficou à beira do caminho. Mas nós temos um outro tipo de solo. Nós temos do versículo 5 e 6, e os seus versículos correspondentes, versículos 20 e 21, que é o solo pedregoso. Ele é o solo que a semente até vai entrar, vai encontrar algum tipo de abrigo e vai começar a germinar. O problema é que tem pouca terra, tem pouca profundidade para receber essa semente, guardar as suas raízes do calor abrasador do sol, de tudo mais. Então essa semente, ela plim, e cresce rápido, e você diz assim, agora veio, vamos preparar que agora a coisa vai funcionar. Mas ela murcha ao sol. São corações que recebem a palavra até com algum tipo de entusiasmo momentâneo. É aquela pessoa que você evangelizou, e você diz assim, não, agora vai, mas elas abandonam logo, devido a algumas tribulações, devido a algumas perseguições, devido a algumas provações. É aquela pessoa que diz assim, não, eu quero esse evangelho, mas para que você quer esse evangelho? Eu quero porque ele vai me ajudar a alcançar tudo que eu quero. E quando esse evangelho começa a
mostrar que ela precisa de uma mudança de vida e, inclusive, trabalha na vida dela, trazendo algumas dificuldades para que ela lide, então ela diz, não era mesmo o que eu estava procurando outra coisa. Então é uma aparente fé, mas é uma aparente fé temporária, que não gera uma regeneração verdadeira. Se nós formos procurar em 1 João, capítulo 2, versículo 19, 1 João, capítulo 2, versículo 19, diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então tem gente que chega para o Evangelho e vem com algum entusiasmo e de repente, murchou, sumiu, se foi. O que aconteceu? O que houve? Abandonou a fé, está vivendo como antes, talvez até pior, não tem mais nenhum tipo de comunhão com Cristo, nenhum tipo de comunhão com a igreja, e você diz assim, o que aconteceu? A genuína fé, ela persevera em momentos de dificuldade. Mas aqui nós temos que lembrar de uma coisa. Também é nosso papel como igreja ajudarmos essas pessoas que a perseguição, as dificuldades e algumas revelações do nosso coração, elas vêm à tona e não é para abandonar o Evangelho, é para continuar e perseverar. Mas isso só vai acontecer se no meio da igreja houver algum tipo de discipulado profundo. Se nós estivermos acompanhando alguém. Se nós estivermos cuidando dessas pessoas que receberam o Evangelho. Senão a gente acha que a semente caiu, a primeira folha brotou, eu disse, não, beleza, agora é só deixar. E de repente, mas não sei o que acontece, olha só, falei, fui lá, dei o abismo ligado, fui na casa da pessoa, passamos 4 semanas juntos, não veio mais, mas tu ligou para ela, tu conversou com ela, você chamou ela? Não, ela já sabe o horário da celebração, sabe o endereço da igreja, sabe onde é que vai ser o grupo célula, ela que se vire. Jesus está dizendo que essa semente não vai brotar, mas Jesus não diz que nós não devemos nos preocupar com isso. Então nós precisamos oferecer, como igreja, um discipulado profundo. Por isso, quando essas sementes que germinam e logo saem, a gente diz, puxa, fizemos tudo o que era possível, lamentamos por isso. Mas quando não fazemos nada, também é de se pensar. Não, mas é que ele já estava destinado ao abandono mesmo. Mas nós temos que lembrar que é nosso papel plantar toda a semente, cuidar de toda a germinação. Se não deu, aí nós podemos apenas dizer, realmente não deu. É um outro solo aí, é um solo espinhoso. Versículo 7, e o seu paralelo, versículo 22, fala que a semente também cai em solo espinhoso. São sementes que acabam sufocadas pelas ervas daninhas. São corações preocupados com os cuidados desse mundo e a fascinação das riquezas. Aonde eu não posso me envolver com o Evangelho, a não ser que o Evangelho não atrapalhe minha agenda. Essa é a pessoa com a semente que nasce entre os espinhos. O Evangelho não pode atrapalhar o meu futebol, o meu pedal, a minha corrida, o jogo do meu time, a minha atividade extra, a minha faculdade, outras coisas que nós elencamos aí para fazer. Então, desde que o Evangelho não mexa nisso, eu até sigo. Mas se eu tiver que começar a mudar a minha agenda, para fazer discipulado, se eu tiver que acordar mais cedo para ler a Bíblia, se eu tiver que dormir mais tarde para ler a Bíblia, se eu tiver que mudar alguma coisa para ir no meu grupo célula, se o meu grupo é quarta-feira às 20 horas, que é o dia do jogo do meu time em alguma Copa por aí, não, daí já não dá. Ou se é domingo, o dia do jogo, vai cair bem no dia do jogo. Ou se, não sei. Nós temos um monte de coisas aí, e hoje nós estamos vivendo em uma sociedade que é
pródiga em nos oferecer um monte de parafernália que nós vamos colocar na nossa mente. Então, é a semente que cai no meio dos espinhos. E ela é sufocada pela fascinação pelo mundo e pelas riquezas que ele oferece. O evangelho é sufocado pelos ídolos do coração. E aí, ele fica preso ali. Ele não consegue brotar. É aquela pessoa que talvez você trabalha com ela 3 ou 4 anos e depois em uma conversa você descobre que ela é cristã e você diz, oi, você é cristão? Puxa vida, não imaginava. Nunca pensei nisso. Então, se nós olharmos Mateus, você já está aí, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não tem como. Essa semente caiu em uma terra espinhosa e essa terra espinhosa vai sufocar qualquer tipo de crescimento que possa haver. Puxa, mas essa coisa é feia. Não, calma. Tem a parte boa. O versículo 8 e o seu paralelo, o versículo 23, que é chamado de terra boa, solo bom, um bom solo, adequado. É uma terra fértil, ela vai produzir para cada semente que cai, ela vai produzir ou 30, ou 60, ou até 100 para cada semente plantada. São corações regenerados, que ouviram, compreenderam e frutificaram no Evangelho. São pessoas que transformaram sua vida e, quem sabe, fizeram convite a pessoas ao seu redor. E os frutos eles mostram, eles são evidências dessa colheita boa. Evangelho de João, capítulo 15, talvez seja uma das mais famosas passagens do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Opa, estou em Lucas aqui. João, capítulo 15, versículo da videira, no versículo 5, ele diz assim, eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então essa é uma boa colheita. Essa é a pessoa que ouviu o Evangelho penetrou, o Evangelho ouviu. Então nem todos frutificam em mesmo grau, olha que legal. Alguns dão 30, alguns dão 70, 60, outros dão 100. E tudo bem, que bom. E a parábola termina com o versículo 9. Quem tem ouvidos, ouça. É um chamado à responsabilidade de ouvir e entender o Evangelho. Pare um pouquinho agora e pense em você como alguém que está escutando essa parábola. E nós ouvimos então que tem aqueles que caem na beira do caminho, vem Satanás e rouba a mensagem. Tem aqueles que caem em solo pedregoso e brotam, de repente, murcho. Tem aqueles que caem em solo espinhoso, que tentam brotar no meio dos espinhos, mas ficam ali sufocados. E tem aqueles que são plantados e dão muito fruto. Aonde será que nós estamos? Essa é a parábola do semeador. Se você olhar e observar bem, essa parábola dá 3 inimigos para o Evangelho. E nós temos que prestar atenção. Satanás, o mundo e as provações. Esses são 3 grandes inimigos do Evangelho, porque o meu coração precisa responder a esses 3 elementos. Primeiro de tudo, nós não podemos esquecer que é sim uma batalha espiritual vivermos no mundo onde estamos. Às vezes nós esquecemos de falar sobre batalha espiritual, nós vemos como se não fosse algo soberano e divino o fato de evangelizarmos, mas nós temos que lembrar disso. Um dos grandes empecilhos para que a semente entre em corações que já estão endurecidos é o próprio Satanás que vem e rouba ali. As provações, porque fazem com que as pessoas hoje, elas não estão preparadas a receber provações. Infelizmente, hoje estamos criando talvez uma das gerações menos acostumadas com provações da história. Nós estamos vivendo em uma geração aí que quando você fala de Segunda Guerra Mundial,
Aconteceu lá longe, né? De vez em quando se ouve Israel, Ucrânia e Rússia, alguma coisa acontecendo, mas não chega a bater na nossa porta. E nós também não vivemos mais numa época de inflação galopante, ou daqui a pouco vai chegar, mas, né? Não vivemos mais aquele negócio de corre para o mercado, e aí você está comprando e você quer comprar antes do cara remarcar. Hoje em dia a remarcação ela é mais rápida ainda. Uma vez o cara tinha que ter aquele check, 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 check. Quem lembra entrar no mercado daquela época, sabe do que eu estou dizendo, né? E aí você ia lá pegar a latinha antes do cara remarcar, né? Não vivemos mais tanto assim. Nós vivemos em um mundo que oferece mais oportunidades e menos dificuldades. E quando essas pessoas entendem o Evangelho e vem alguma dificuldade, o que brotou morre. E também o mundo, as ofertas que o mundo dá, aquilo que o mundo nos oferece e a gente compra. E uma vez o mundo oferecia coisa, sempre foi assim, mas hoje ele quer que você se comprometa cada vez mais. Ele quer que você fique cada vez mais comprometido com aquilo que ele te ofereceu. Porque essa é a parte boa. Vou dizer para vocês um dos grandes problemas, para mim, que tento ser um ciclista. Você não pode comprar qualquer bicicleta. Tem que comprar uma bicicleta que desenvolva, que te dê bastante desenvolvimento e tal. Então você vai lá e já faz um investimento maior. Mas não é só isso. Tu não vai pedalar com uma bermuda dessas que você usa normalmente por aí. Não. Eu preciso de uma bermuda almofadada e tudo mais, que custa o quê? 200, 300 pila, tá tranquilo. Mas aí tu não vai ter uma bicicleta boa, uma bermuda boa e qualquer camiseta. Então a gente compra mais uma camiseta. E aí você não vai, como é que você vai medir o teu desempenho? Você tem que colocar no mínimo um aplicativo no teu celular que vai te dar quanto você progrediu. E aí você diz, que legal. Mas aí você descobre que teus amigos também têm. E aí você descobre que eles estão pedalando mais do que você. Ou que eles estão fazendo algum caminho mais rápido. Aí você diz, não, peraí, eu não vou ficar para trás desses pangaré. E aí você começa. E aí você se dedica. E aí você faz. Só que aí você tem que aliviar teu equipamento, você tem que melhorar a tua condição, aí você tem que fazer outras coisas, e aí você compra o capacete, e aí você compra isso, você compra aquilo, e aí você tem que, daqui a pouco, você está usando 3, 4 dias por semana para pedalar, e se alguma coisa tocar nisso, nossa, meu Deus, eu não posso. Mas nós não oramos e não lemos a Bíblia durante a semana e está tudo bem. Nós não evangelizamos, não tivemos conversas profundas, não discipulamos ninguém, pensamos talvez, quem sabe, em faltar o grupo célula porque eu estou cansado. Não é fácil pedalar 60 quilômetros, está na hora de eu ficar em casa, né? E botar meus pés para cima. Domingo, puxa, olha só que dia de sol, me convidaram para um pedal lá não sei aonde. Não sei se eu chego na celebração, mas tudo bem, vamos lá. Um dos problemas do mundo. Soma um monte de coisa em cima disso. Um dos problemas. O mundo nos oferece muita coisa. Cada pessoa vai responder por si mesma à oferta do Evangelho. Cada pessoa vai responder de forma diferente à oferta do Evangelho. Mas a nossa fidelidade está em semear. Se não arrumarmos tempo, se não arrumarmos oportunidades de semear, nós estamos negligenciando o nosso papel como igreja. Nós devemos cultivar uma vida de tal forma que a nossa vida seja um convite ao Evangelho. Seja o amor ao próximo, seja a forma como lidamos com o mundo e com as coisas, elas todas têm que refletir o Evangelho. Estava conversando com uma pessoa, tomando café quinta à tarde, e aí nós estávamos sentados justamente conversando a respeito disso. Como que nós aprendemos a receber e cuidar de pessoas que ainda não sabem o que é o Evangelho? Como nós separamos tempo para isso? E foi uma conversa muito legal. Nós conversamos, oramos, e nós descobrimos que nós temos que cultivar uma vida que alimente nosso coração com doutrina, Bíblia. Como você faz isso? Lendo, olhando, arrumando tempo, colocando uma brecha ali no teu dia, lendo alguns versículos, alguns capítulos, perguntando se porventura, quem sabe você tem uma dúvida para alguém.
Então, o primeiro de tudo é que nós temos que aprender sobre a Bíblia. Segunda coisa, as dificuldades, elas são parte da realidade do ministério. E Deus vai trabalhar conosco baseado nisso. Então eu tenho que saber que quando eu chego a Jesus, às vezes a minha vida vai sofrer o fato de eu seguir a Jesus. Eu vou ser menosprezado, eu vou ser ofendido, eu vou ser ridicularizado, eu vou passar por alguns constrangimentos na sociedade por aí, e faz parte. Ontem eu estava conversando com um pessoal, e depois que eu terminei a conversa, era um painel, veio uma menina conversar comigo, ela disse assim, minha dificuldade está com meus professores, eles são extremamente debochados com respeito à minha fé, o que eu faço? Continua pregando o evangelho e vivendo o evangelho. E lamento muito que você passe por esse tipo de dificuldade. Sei o que é passar por esse tipo de dificuldade. Também estive em um banco de universidade, tentando demonstrar a minha fé, e isso faz parte. Te fortalece com Cristo, aprende cada vez mais a palavra. Se houver oportunidade, pregue a essas pessoas. Dificuldades fazem parte, nos ajudam a fazer o nosso crescimento. Se você quiser algum resultado com relação à musculação, você não pode chegar lá na academia e ficar erguendo só 1 quilo, fazendo supino com 2 quilos. Não vai dar certo. Abandona, para de pagar mensalidade. Se você está fazendo isso, vai embora. Bota carga, repetição, com a ajuda de um profissional. Mas é por meio das dificuldades que teus músculos vão ser exercitados. É por meio de músculos exercitados que os seus ossos vão ficar cada vez mais fortes, assim como os teus tendões, e teu corpo vai responder de uma forma completamente diferente. Não vá para a academia para não fazer força. Se é isso, fique em casa e assista a televisão. Quais são os espinhos, será, que sufocam o meu crescimento espiritual? As preocupações, as ansiedades, as minhas ambições. Quais são os espinhos que eu tenho que tirar da minha vida para que o evangelho cresça? Só você pode dar essa resposta. Essa é a parábola do semeador. Se você é nosso visitante, para você acabou aqui. Pode levantar, ir embora e pensar nessa mensagem. Mas se você não é nosso visitante, eu quero te convidar a ficar e olhar mais especificamente uma parte dessa parábola. Mas eu sou visitante e quero ficar também, tudo bem, não tem problema. Eu quero que agora a gente olhe do versículo 10 ao 17. Vamos dar uma olhadinha aí? Mateus capítulo 13, versículo 10. Os discípulos aproximaram-se dele. Quem se aproximou dele? Os discípulos. Então agora ele está falando só para essa galera. Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre ouvindo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Essa é uma parte que fica meio de dobradiça da parábola. Nós temos a parábola contada, essa dobradiça e a parábola explicada. Então nós temos que entender que essa é uma parte importante. E por que será que Mateus coloca exatamente essa dobradiça no meio da parábola? Porque Jesus conecta a pregação do Evangelho com algo extremamente importante do Antigo Testamento, com as profecias do Antigo Testamento. Pregar o Evangelho é ser hoje um profeta de Deus. Olha que legal. Semear é fazer o papel dos profetas. Em específico, Jesus está citando Isaías capítulo 6, versículo 9. Isaías capítulo 6, versículo 9. E eu fiquei pensando,
nele se cumpre, beleza. Só que tem um detalhe aqui, e eu vou fazer um plágio de uma pregação que eu ouvi, de um senhor chamado Russell Shedd. Eu tive a oportunidade de ouvir essa mensagem a respeito exatamente desse texto da boca dele, e isso ficou marcado para mim, e eu quero compartilhar isso com vocês. Ele falou que Isaías está falando para judeu. Isaías não está fazendo necessariamente proselitismo aqui. Proselitismo significa convidar outra pessoa para se tornar judeu. É o que a gente chama de evangelizar. Isaías foi levantado no meio do povo judeu para falar para o povo judeu. Jesus está dizendo aqui que, de alguma forma, quando os discípulos se aproximaram, ele diz, olha, se cumpre o que Isaías falou. Então é uma mensagem também para aqueles que já conheciam Deus. Tinham o Novo Testamento, tinham as leis, conheciam as leis mosaicas, conheciam todas as leis do Antigo Testamento, conheciam as leis da purificação da alimentação, dos sacrifícios que eles deveriam oferecer e tudo mais. Isaías está falando para pessoas religiosas aqui. Então, de certa forma, Jesus está conectando a mensagem do semeador com também o seu próprio público que está ouvindo e precisa fazer essa conexão. Então, a grande questão para qualquer líder bíblico ou qualquer líder de ministério, e nós tivemos uma reunião aqui na última segunda-feira que foi bastante interessante, como é que eu faço as pessoas da minha igreja entenderem Deus? E nós tivemos aqui alguns ministérios compartilhando com os facilitadores a respeito do que, como fazem, como é que os ministérios funcionam e tudo mais, e especificamente um líder diz, eu não sei como é que acontece, a gente oferece um negócio, nós fazemos a coisa acontecer e o pessoal não se engaja, o pessoal não vem. Como se o aviso aqui na frente fosse para ouvidos que ouviram de má vontade, olhos que viram e logo se desviaram. E eu entendi e disse para ele, eu sei exatamente o que você está dizendo. Porque às vezes é o que eu sinto também. Às vezes eu gasto quase uma semana inteira preparando uma mensagem. Para algumas pessoas chegarem no domingo e dizer, não sei se eu vou. O pessoal do louvor gasta quase uma semana inteira pensando em músicas e talvez ensaiando e tirando aquela música para chegar aqui e oferecer. E o pessoal diz, não sei se vou. E o pessoal do Ministério Infantil preparou a aulinha e está ali embaixo esperando as crianças chegar. E os pais não vieram, a criança também não vem. E a pessoa veio e preparou o café. O pessoal não veio, sobrou café. Complicado isso, né? Difícil. Porque todo líder de ministério, posso garantir para vocês, está sempre pensando como é que eu faço o pessoal se engajar e aproveitar o que está sendo oferecido. O que eu preciso fazer para que os meus ouvintes possam ouvir? O que eu posso fazer para que a terra onde está sendo colocado esse evangelho chegue em terra boa? Nossas ferramentas são a pregação, os ministérios que nós podemos oferecer, alguns são bem mais específicos, talvez alguns cursos, retiros, e às vezes o pessoal não se engaja naquilo que é oferecido. Essa semana eu li um livro extremamente interessante. Sou meio maluco, às vezes eu leio livros não cristãos. Não, sou meio maluco não, você deve fazer isso de vez em quando. Mas esse livro especificamente, ele chama assim, Deus na filosofia. Então ele é um filósofo ateu, que escreveu um livro a respeito de todo tipo de religião, todo tipo de pessoa que já entendeu Deus. Então ele começa com a teogonia dos gregos e começa a falar sobre os deuses gregos e como a filosofia grega entende esses deuses. E ele foi passando por diversas áreas, então ele vai passando por todo tipo de filosofia. Ele fala do cristianismo, ele fala sobre as outras religiões orientais e tudo mais, porque a ideia dele é falar sobre Deus. E eu separei um pedaço e eu disse, Simone, tu tem que ouvir isso aqui que ele escreveu no final do livro. E eu quero compartilhar isso com vocês. Para mim, diante daquilo que eu pensei em todo esse estudo, foi uma visão muito legal. Esse escritor desse livro, ele é um ateu. Mas é um ateu muito respeitador. Em momento algum, o livro que eu li, ele foi ofensivo com respeito a qualquer uma das religiões. É aquele livro que você lê e você diz assim, parabéns, esse ateu é extremamente respeitoso. E ele até brinca, ele diz assim, eu, mais ou menos como Luiz Felipe Pondé, eu me considero um ateu não praticante. Eu não sei o que seria isso, mas tudo bem, beleza, vamos lá. E aí ele diz assim, teve uma vez que eu estava doente,
Teve uma vez que eu estava doente. E eu estava no hospital. E um amigo me ligou, dizendo assim, cara, eu sou mestre em Jorei. É um tipo de filosofia oriental que, por meio de energias e imposição de mãos, traz a energia desse ser divino que está em todas as coisas e coloca na pessoa. Então o cara falou para ele, eu sou do Jorei, e ele disse, eu já sabia, o cara era meu amigo. E ele diz assim no hospital, posso ir aí e te fazer uma sessão? Ele disse, tá bom, vem, não tem problema. E o cara foi até o hospital. Quando o cara chegou lá para fazer a sessão, tinha um outro amigo desse cara, ateu também. E quando o cara chegou, ele disse, eu vim aqui para a gente fazer um negócio e tal. E aí o paciente disse, que é o escritor do livro, ele disse, não tem problema. Depois que esse cara fez, eu não sei como é que é a sessão, ele disse, depois que o cara foi embora, o meu amigo ateu olhou para mim e ele disse assim, tu crê nesse negócio? Ele disse, não. E por que ele veio? Aí ele disse, primeiro de tudo, é porque ele acredita no que ele está fazendo. Se eu e você não evangelizamos, nós não acreditamos no evangelho. Essa é a primeira verdade. Se eu e você não estamos tentando aproximar pessoas de Deus, não estamos tentando pregar o evangelho, nós não cremos no evangelho. E assim como esse cara se considera um ateu não praticante, talvez nós sejamos cristãos não praticantes. Primeira coisa. Segunda coisa é que o diálogo continuou. Ele disse, o cara crê nisso. Ele disse, mas espera, ele acabou de receber em casa uma filhinha. Ele deixou a esposa cuidando da filha recém-nascida. Tu olhou lá fora, tu viu que dia chuvoso está? Um dia ruim para sair de casa, ir até um hospital e vir aqui, só para me ver. Mais do que isso, é um domingo. Ele poderia estar em casa, descansando com sua filhinha recém-nascida. E ele saiu de casa, enfrentou um dia chuvoso, veio aqui no hospital, ofereceu uma terapia para um cara que não crê. Aí ele olhou para o amigo dele, que também era ateu, e ele disse, para mim isso é Deus. Eu estou lendo um livro, e eu estou estudando uma parábola de semeador, e no meio de um livro não cristão, sendo escrito por um ateu, e uma pessoa praticante de Jorei, me ensinou o que realmente é semear o evangelho. Quando é que nós vamos ser Deus para alguém, como esse cara pode dizer? Eu não creio no que ele está fazendo, mas ele crê porque ele veio aqui. Ele me ama de tal forma que ele acha que vai me ajudar com isso que ele está fazendo, então ele está vindo aqui para tentar me ajudar nessa minha enfermidade. E aí eu tenho um livro sendo escrito por um ateu dizendo, para mim, isso é Deus. E eu disse para Simone, tu tem que escutar isso aqui, cara. Não posso ficar só para mim. E eu quero compartilhar isso com vocês. Se nós não evangelizamos, se nós não semeamos, nós não cremos no evangelho. Se a nossa vida é vivida só para a gente acordar cedo, ir trabalhar, fazer alguma coisa, alguma atividade, ou depois estudar de noite, ou ganhar mais dinheiro, ou fazer alguma coisa assim, voltar para casa, morto de cansado, assistir uma Netflix, e amanhã começar tudo de novo, e esperar o sábado e domingo para fazer uma atividade legal que eu estou esperando, talvez nós sejamos cristãos não praticantes. Se nós não estamos semeando o evangelho, nós estamos deixando de ser Deus na vida de alguém. Essa é a parábola do semeador. Não importa quem saiu semear, nós temos que sair semear. Porque nós temos uma mensagem, nós temos uma semente. E essa semente, ela tem que ser colocada em algum solo. Ela não pode ficar guardada na nossa casa num saco pegando mofo. Ela tem que ir para o solo. Nós precisamos espalhar esse evangelho. Nós precisamos ser cristãos praticantes. Em evangelismo, em discipulado, em participação e em cuidado das pessoas que estão ao nosso redor. Senão a gente não está sendo a terra que gera 30, 60 e até 100 por um. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa mensagem complexa, difícil. Obrigado por essa mensagem que nos escancara a necessidade que temos de evangelizar, de levar esse evangelho da graça, do amor e do perdão para todas as pessoas ao nosso redor. Nos faz levar as pessoas em mais alta consideração do que qualquer coisa que fazemos.
como Jonas foi exposto, mostrando que ele amava mais uma planta do que pessoas. Mostra isso para nós também. Nos ajuda a crescer na tua direção. E que possamos fazer isso para a tua honra e tua glória. Para que teu reino cresça. Para que a semente frutifique. E que de alguma forma, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil e o mundo todo seja alcançado pelo teu amor e pela tua graça. Em nome de Cristo nós agradecemos isso. Amém.